Graça e paz a todos. Que a paz do Senhor Jesus esteja no seu coração. Que a gente continue glorificando o nome do Senhor pela chuva que cai, pelos 16 anos de ministério, e passou tão rápido, passou muito rápido. A vida tem passado muito rápido e a gente tem aprendido grandes lições com o tempo. Nós temos aprendido a nos dedicar mais, a nos entregar mais, a buscar ouvir a voz do Espírito Santo de Deus e a obedecer, porque muitos são aqueles que ouvem a voz do Espírito Santo de Deus, mas alguns têm resistido ao Espírito Santo. E hoje, quando eu estava orando, meditando na palavra, eu me senti realizado no Senhor. Não por mim, mas por tudo que Ele já fez na minha vida. Pela conversão, por caminhar com Deus. E quando eu olho para mim e para o Gildo, e para as pastoras, é claro que são, acima de tudo, as nossas auxiliadoras, e eu vejo a igreja que hoje, com 16 anos, eu me lembro muito da história quando Samuel chegou na casa de Jessé para escolher o rei, e foi entrando um irmão, e ele falou: é esse, porque ele é muito isso, muito aquilo, e entrou outro, e não é esse. Deus falou que não era, e Samuel pergunta para Jessé: acabaram-se os filhos? Ele disse: não, ainda há um mais moço, ele está no campo cuidando das ovelhas. E a história minha e do Gildo e das pastoras na igreja é mais ou menos como a história de Davi. Nós éramos os improváveis de Deus, e eu acho isso bacana, porque quando você é improvável, você dá liberdade para que o Espírito Santo de Deus haja na sua vida. Havia muita gente mais qualificada, havia gente com uma caminhada cristã fantástica, havia pessoas com um conhecimento bíblico e vivência espiritual estrondosa, né, Gildo? Era mais difícil apontar quem não era melhor do que nós, do que apontar quem era melhor, porque a igreja era uma igreja madura, alicerçada pela palavra, conduzida pelo pastor Salles de uma forma muito na palavra, e nós fomos escolhidos para seguir nesse trabalho. Por que eu estou falando isso para você antes de entrar na palavra? Para que você entenda que por mais incapaz que você se julgue, por mais diferente de todos que você se julgue, o trabalho quem faz é Deus. O chamado é de Deus, é Ele que capacita. Então, olhando para trás, para tudo que nós já passamos, eu, Gilda, Amora, Rosane e alguns membros que estão conosco desde o início da igreja, eu vejo mais do que nunca o quanto uma igreja precisa da graça do Senhor, o quanto uma igreja precisa da presença do Espírito Santo de Deus. Então eu quero te convidar essa noite a agradecer ao Senhor conosco por tudo que Ele já fez. Eu olho para essa igreja hoje, me sinto feliz, não só por ela estar aqui hoje, com tantas pessoas que nós amamos, convidamos, membros, amigos, mas por saber tantas pessoas que já passaram por aqui, que o Senhor já libertou, que o Senhor já curou, que o Senhor já transformou, e elas estão aí, vivendo o Evangelho de Cristo. Essa é a nossa missão aqui na terra. Jesus não pregou bandeira religiosa nenhuma, Ele pregou a sua palavra. E eu tenho a consciência que nesses 16 anos de caminhada, nós buscamos com toda a veemência e sabedoria e humildade aprender a palavra. A nossa igreja é uma igreja edificada na palavra. E nós temos visto tantos jovens se levantando nessa igreja, sendo preparados na caminhada com Cristo Jesus. É uma igreja que
que tem sucessores. Eu fico muito feliz com isso, porque a nossa igreja hoje, ela tem sucessores, ela tem pregadores, ela tem ministros de louvor. E eu queria te convidar a isso, a entender que você também tem um chamado no Senhor. Jesus, quando chama os seus discípulos, Ele não chama ninguém para ficar sentado. O Evangelho é um Evangelho de trabalho. E é por isso que nós estamos aqui, trabalhando para o reino de Deus. E nós vimos muita coisa nesses 16 anos. Mas acima de tudo, nós vimos muito a presença do Espírito Santo de Deus. Se vocês puderem abrir as Bíblias de vocês, Evangelho segundo Mateus, capítulo 7. Evangelho de Mateus, capítulo 7. Capítulo 7, versículo 24. E depois eu vou passar um pouquinho à frente no 13. Eu vou falar um pouco desse texto e vou falar um pouco à frente também. Todos encontraram? Mateus capítulo 7, versículo 24. Diz assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem imprudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Quando Jesus acabou de proferir essas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Se você puder fechar os seus olhos. Pai, muito obrigado pela sua bondade conosco. Obrigado, Pai, por nos dar o privilégio e a oportunidade de falar do seu amor, Pai. Eu sei que há tantas pessoas precisando, há tantas pessoas necessitando do seu amor, Pai. E o Senhor nos disse que nós seríamos os seus discípulos aqui na terra. Então nos ensina, Pai, a amar como devemos, nos ensina a pregar como devemos, nos ensina a pronunciar as palavras como devemos. Nós queremos, Pai, edificar a nossa rocha, nós queremos a nossa casa na rocha, que é Cristo Jesus. Eu sei que tantas vezes ímpeto de pregar a Tua palavra, nós podemos cometer falhas, Pai, mas em nome de Jesus, nos ajude a edificar essa igreja para Ti, Pai. Nós temos buscado edificá-la na rocha, nós temos buscado pregar a Tua palavra, então em nome de Jesus, Pai, que essa palavra entre e ache morada em nossos corações, em nome de Jesus, amém. Eu acho esse texto maravilhoso, porque nos fala sobre permanecer em Cristo, sobre permanecer alicerçado, não somente como ouvintes da palavra, porque muitas vezes nós vamos a um culto, nós ouvimos as palavras, nós ouvimos, prestamos atenção, mas nós não vivemos aquilo. E o que nós temos buscado nesses 16 anos, acima de tudo, ensinar a igreja como buscar ao Senhor, ensinar a igreja como ser perseverante. E como na parábola do semeador, nós não sabemos quais são os terrenos que irão receber a palavra, nós não sabemos qual é o coração que vai se abrir. Por isso que a palavra fala, pregue a palavra, insta, quer seja oportuno ou não. E é isso que nós temos buscado fazer nesses anos todos, pregar a palavra, não desistir de ninguém. E aqui fala, todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, porque muitas vezes nós ouvimos conselhos, nós ouvimos bons conselhos, mas nós não praticamos. E aqui é condicional, aquele que ouve e pratica. Então o cristianismo é muito mais do que você se reunir uma vez ou duas vezes, ou mais vezes por semana na igreja. O cristianismo é você viver Jesus.
O cristianismo é as pessoas olharem para você e ver Jesus. Ele fala, aquele que ouve e as pratica, porque é isso que Mateus 28:19 diz: ide e fazei discípulo de todas as nações, batizando, ensinando. Mas é necessário perseverança, é necessário você caminhar, é necessário você gastar tempo com isso. E ele fala, aquele que ouve e pratica as minhas palavras, é um homem prudente. Então, quanto mais você conhece Jesus, quanto mais tempo você caminha com Ele, mais prudente você será, na sua maneira de falar, na sua maneira de agir com as pessoas, no seu modo de amar, e até nos seus pensamentos. Quanto mais prudente você for, menos pensamentos ruins terá espaço na sua mente, menos coisas ruins poderão te alcançar. Ele fala, é comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Porque quando nós edificamos a casa sobre a rocha, que ele faz uma parábola sobre fundamento. A igreja precisa ser fundamentada na rocha que é Cristo Jesus. A nossa vida precisa ser fundamentada em Cristo Jesus, porque quando os nossos alicerces são profundos, a nossa casa não cai. É o que Provérbios 22:6 fala, ensina a criança no caminho em que deve andar, e quando ela for velha não vai se desviar. Então, se você plantou uma semente, espere o tempo de Deus, porque ela vai germinar e vai dar frutos, meus irmãos. Muitas vezes nós queremos ver os frutos rápido demais. E eu queria te dar uma outra notícia, que talvez semeaduras que você fez, e nós temos visto muito isso aqui, semeadura que nós fizemos, plantações que nós fizemos, tempo que nós gastamos, essa colheita não virá para nós, mas ela virá para o reino de Deus. Então, mais importante do que você pregar uma bandeira religiosa, mais importante do que você caminhar com uma pessoa simplesmente para trazê-la para a sua igreja, o mais importante disso é que ela jamais abandone Jesus depois de você mostrá-lo a ela. Essa é a palavra para um homem prudente que edificou a sua casa na rocha, profundo. Quanto mais profundas foram as nossas raízes, menos tribulações passaremos. Quanto mais profundas foram a nossa vida de oração, menos problemas nós teremos, ou mais facilidade nós teremos para sair deles. Há tantas pessoas que se abalam tão facilmente, porque na realidade não tem uma vida de oração, não tem uma experiência com Deus. Mas quando você entende isso, que está tudo no controle de Deus, por mais que algumas situações sejam aparentemente incompreensíveis, ainda assim Deus está no controle da sua vida. Ainda assim o Senhor é o Senhor do universo, foi Ele que te criou. Eu acho tão lindo quando João capítulo 1 versículo 1 diz assim, no princípio era o verbo, ou no princípio era Jesus, e Jesus estava com Deus, e Jesus era Deus, e tudo o que foi feito por Ele. É esse Jesus que está aqui essa noite, é Ele que é Senhor da sua vida. É o Jesus de Gênesis capítulo 1. É para Ele que nós estamos aqui, é para o louvor dEle, para a glória dEle, não a nossa. E Ele fala, aquele homem que edificou a sua casa sobre a rocha. E quando Ele fala de edificar a casa, está falando de tudo, de relacionamentos profundos, de amizades profundas, de relacionamentos matrimoniais profundos, de ser um profissional qualificado. As raízes profundas em Cristo Jesus transformam todo o nosso caráter, independente de onde quer que você esteja. Quando você é alicerçado na rocha, as pessoas veem Cristo através da sua vida. Isso é o mais bonito que eu acho, sabe? Se você perguntar com quem você gostaria de ser parecido, eu vou te falar que eu queria ser cada vez mais parecido com Jesus. Esse é o meu sonho. Quando eu acordo de manhã e eu vejo, às vezes a gente acorda nervoso, né? Às vezes a gente não tem uma boa noite de sono, às vezes a gente maltrata as pessoas, às vezes você é deselegante com alguém, ou às vezes você ofende alguém. E essa semana eu estava pensando sobre isso.
O quantas vezes durante o dia eu não me pareço nada com Jesus? Quantas vezes por dia eu não edifiquei as minhas palavras em Cristo, as minhas atitudes em Cristo? Porque quando você edifica a sua vida na rocha, você é a imagem e semelhança de Deus, e as suas ações têm que ser assim. Então eu espero do fundo do meu coração que a sua vida esteja alicerçada na rocha, que é Cristo Jesus, com raízes profundas, porque mesmo vindo tempestades, você não vai se perder. Porque quando Jesus está no barco conosco, independente da tempestade, independente do ímpeto da tempestade, o Senhor acalma, no tempo certo. Eu acho tão lindo aquilo, e Jesus, uma palavra de Jesus, você imagina o quanto Jesus se preocupa conosco. E muitas vezes a gente não entende que a preocupação de Jesus conosco nada mais é do que o seu amor por nós. Então pense nisso. E caiu a chuva, e transbordaram os rios, ou seja, toda sorte de coisas difíceis aconteceram. Transbordaram os rios, invadiram a casa, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu porque fora edificada na rocha. E aqui outra grande lição que nós temos que ter. Mesmo você sendo cristão, um morador do céu, passaporte carimbado, tempestades sobrevêm sobre a sua vida. Coisas difíceis podem acontecer. Não importa o que você faz. Qualquer evangelho que seja pregado diferente disso, ele tem que ser desconsiderado. Qualquer evangelho que diga que você não vai ter mais problema, tem que ser desconsiderado. Aqui fala que ele bateu, as crises vêm, as chuvas vêm, porque coisas são naturais a todos, para o bom e para o mal. A casa foi invadida pela água, os rios transbordaram, mas não prevaleceu, porque a casa estava edificada na rocha. Então, não importa a tempestade, não importa o que veio, não importa o mal que se abateu, quando Jesus está conosco, quando nós somos alicerçados na rocha, nós prevaleceremos. A nossa vida será uma vida melhor. E mais uma vez eu quero te dizer, não é isenção de problema, é a certeza de que Cristo está conosco no barco. Não é a certeza de que não haverá terremotos, não é a certeza de que não haverá grandes chuvas, vento, tempestades, não. De vez em quando vem tempestade sobre as nossas vidas, e nós falamos assim, eu não estava preparado. E as grandes tempestades vêm, geralmente, quando nós estamos bem tranquilos, para nós entendermos que a nossa confiança tem que estar em Jesus, e não na nossa capacitação. E no versículo 26 diz assim, e todo aquele que ouve estas minhas palavras, e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. A areia, ela não firma. A areia, o vento leva. E muitas vezes as pessoas estão na igreja ouvindo as palavras, ouvindo, conhecendo, ouvem, mas não obedecem. Escutam, mas não aprendem. Ele te dá essa lição, nós não podemos ser superficiais em nada. A areia fala da superficialidade, a areia fala da transição do tempo, a areia fala daquilo que não é profundo. Ou mesmo na profundidade ela é instável, a areia ela é instável, ela não traz segurança para nós. E muitas vezes nós temos relacionado ou colocado os nossos relacionamentos em areia, nós levamos as coisas mais ou menos, nós não edificamos com firmeza. Por mais que você firme uma estaca numa areia, ela vai mexer, ou o vento vai levar. O deserto, onde a gente vê todos os dias tem uma forma diferente, porque a areia se movimenta, a areia não tem firmeza. A areia fala da transitoriedade da vida, que você não tem segurança em nada. Você consegue correr na areia, mas é mais difícil. Você não consegue firmar o passo, você não consegue andar em paz. E ele fala, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram o vento e deram com ímpeto contra aquela casa,
e ela desabou, sendo grande a sua ruína. A areia, a chuva vem e leva a areia, o tempo. Quando você não tem profundidade na palavra, qualquer coisa te leva. Quando você não tem profundidade na palavra, você é levado por todo o vento de doutrina. As pessoas pregam e você acredita coisas que não procedem de Deus. Então nós temos que ser profundos, não podemos ser como a areia, edificar a nossa casa na areia. Uma igreja sem profundidade na palavra, uma igreja que não ensina a palavra. E há muitas pessoas que não fazem isso para manter os membros cativos, mas em nome de Jesus, que você tenha discernimento para entender que quanto mais profundo você for, quanto mais você se afastar da areia, mais a presença de Deus será em você. E aqui fala, os rios vieram, gente, o rio leva a areia, o vento sopra a areia. E muitas vezes nós somos assim, nós somos levados por toda sorte de doutrinas, nós somos levados por toda sorte de comentários. Quando você não tem profundidade na palavra, há tantas pessoas que suicidaram no início do Covid com medo de morrer. Suicidaram porque ficaram com medo do vírus. Isso é verdade. Porque a Bíblia nos fala que mesmo se morrermos em Cristo Jesus, né? E Paulo falava isso de uma maneira tão clara, para mim o morrer é lucro, ou seja, o enfado dessa vida, o sofrimento, nada é comparado ao céu de Jesus, nada é comparado. Então, às vezes a gente não entende isso, a gente vai colocando a nossa vida de uma maneira tão instável, tão sem importância, os nossos relacionamentos se vão, nós não corremos atrás, e nós estamos edificando a nossa casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Então, quando nós não estamos alicerçados na palavra, meus irmãos, tudo aquilo que nós temos pode ser levado, inclusive a sua fé. Quando nós não estamos alicerçados na palavra, tudo pode nos tirar da presença de Deus. Quando nós não estamos edificados em Cristo, quando você não vem à igreja porque você não quer, ou você não entende que estar aqui não é por mim ou por outra, estar aqui é porque você quer ouvir de Jesus, é porque você quer se aproximar de Jesus. Enquanto as pessoas não entenderem que a igreja é um lugar da manifestação de Jesus também, como a nossa vida também é, mas a igreja é um lugar de comunhão. Então eu vejo as pessoas às vezes tão tristes na igreja, não sei se são problemas. Eu vejo a igreja não glorificando tanto quanto devia, eu vejo a igreja fria, eu falo da igreja no Brasil. A igreja no Brasil está esfriando, muitas vezes por falta de pregação da palavra, muitas vezes porque foi ensinado um evangelho triunfalista, e o único que triunfou foi Jesus, meus irmãos. Só Ele triunfou, mas o triunfo de Jesus foi o suficiente para que nós tivéssemos uma vida cheia de vitórias. Um evangelho onde você se encanta pelas coisas do mundo mais que pelas coisas de Deus. Eu fico muito triste quando eu vejo as pessoas fazerem escolhas diferentes daquelas que Jesus faria. Você tem feito isso na sua vida? Quando você vai fazer uma escolha, quando você vai tomar uma atitude, você já se colocou no lugar de Jesus? Assim, o que Jesus faria nessa situação? Você já pensou assim algumas vezes? Se você, ao tomar uma atitude mais uma vez, você fala assim, eu quero saber o que Jesus faria. E as suas atitudes estão, como é que está o placar se você fizer isso durante o dia? Se você analisar todas as suas atitudes durante o dia, sendo edificado na rocha, se você falar assim, eu vou tomar uma atitude agora, essa seria de Jesus. Não, essa não. Qual seria o placar no final do dia? Você está mais parecido com as coisas do alto ou com as coisas aqui da terra? Qual é o carimbo que a sua vida teria? Qual é o carimbo, santo, separado, ou aquele que ouve as coisas do mundo? E nós temos procurado pregar essa palavra, uma palavra que ensina, uma palavra que edifica. E seria muito bom se soubéssemos quais são os terrenos férteis e pregaríamos só nele. Se houvesse um geólogo que pudesse fazer um estudo do solo onde nós pregamos, ou pudesse fazer o estudo das pessoas para nós pregarmos, seria muito bom. Mas com Cristo não é assim. Você tem que semear a palavra em qualquer tempo, em qualquer solo, porque só Ele traz a germinação.
Eu quero que vocês adiantem um pouquinho no Evangelho de Mateus, capítulo 13. Evangelho de Mateus, capítulo 13. Diz assim: naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar. E grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhe falou por parábolas, e dizia: eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Caíram à beira do caminho. Muitas vezes, ao caminhar com Jesus, nós queremos caminhar de longe, à beira do caminho. Quando é conveniente, nós caminhamos junto, quando não. E olha só o que fala no versículo 19, diz assim: a todos, atendei vós, pois, a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Esse é o que foi semeado à beira do caminho. Então há muitas pessoas que não entenderam ainda o que é a palavra de Deus. A semente caiu à beira do caminho e qualquer coisa tira, porque não tem profundidade, não está alicerçado na rocha. E vem o maligno e lhe tira. Então, aqui nos ensina que nós temos que ter profundidade sempre. Nós temos que entender. Anote as suas dúvidas quando você não entender uma pregação. Anote as suas dúvidas quando você não entender uma palavra. Porque que fala que aquele que ouve e não entende, ele vai andar à beira do caminho. E andar à beira do caminho é andar longe de Jesus. O caminho não é uma opção. Ele fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. O caminho, o único caminho é Jesus. E aqui fala: aquele que caiu à beira do caminho foi comparado àquele que foi semeado, o maligno arrebata do seu coração. Ou seja, a palavra entrou no coração, ele ouviu a palavra, ele quis a palavra, mas como não permaneceu, a palavra foi tirada. Esses são aqueles que se desviam da palavra do Senhor. E pode ser que essa noite você se lembre de alguém que já andou com você, ou de alguém que você conhece que já foi cristão e que está desviado. Essa pessoa está à beira do caminho, mas você que está no caminho, você pode trazê-la de volta pelo poder da palavra de Deus. Você pode convidá-la a andar com o Senhor. Não desista daqueles que estão à beira do caminho. Não desista daqueles que já caminharam com você durante algum tempo e hoje não caminham mais, que optaram por outro caminho, que não é Cristo Jesus. Porque não tinha uma profundidade na palavra, que fala que ele arrebata do seu coração. Ela entrou, mas não permaneceu. A Bíblia fala que o que perseverar até o fim será salvo. E eu quero te trazer uma outra grande novidade. Há pessoas no seu convívio, na sua vida, que são de sua responsabilidade. Leve elas para o céu. Eu sei que todos nós temos pelo menos um que a gente diz: nossa, eu preciso falar com essa pessoa. Então que o Senhor traga a memória a você essa noite de pessoas que você não pode desistir, de pessoas que estão à beira do caminho e o maligno pode arrebatá-las, pessoas que podem morrer ou ser chamadas de uma hora para outra e você ficar na dúvida: será que elas estão ou não com Cristo Jesus? Então assuma a responsabilidade e traga as pessoas que estão fora do caminho para o caminho, de preferência o da fé. Versículo 5 e 6. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. E saindo porém o sol, a queimou, porque não tinha raiz, secou-se. Versículo 20 e 21. O que foi semeado em solo rochoso é o que ouve a palavra e a recebe logo, com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, e lhes chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza.
mas não tem raiz em si mesmo. Então, meus irmãos, você conhece muitas pessoas que foram assim? Tiveram uma conversão de micro-ondas, se converteram, mudaram, muita alegria, mas não permaneceram na palavra. Não tem raiz, porque o que traz raiz ao cristão é a palavra de Deus. Não há outra raiz, não há como você conhecer Jesus, se você não conhece o que Ele deixou para nós. Não há como, isso aqui é um testamento. E você sabe para que serve um testamento? Para os herdeiros, e nós somos os herdeiros da promessa de Deus. De tudo que está aqui é para nós, tudo que está escrito. Herdeiros, você acha por que chama testamento? Porque o nosso Pai deixou para nós uma herança de vida, uma herança profunda, com raízes fortes, alicerçado na rocha. Isso aqui é testamento, meus irmãos. Isso é muito bom, saber que o Senhor nos deixou um manual de vida, nos ensinando a ser profundos. Eu acho tão lindo isso, quando eu vejo Jesus andando com Tiago, com Pedro, João. Ele andava com 12, mais 70, 120, e ele andava com Pedro, Tiago e João, os três mais próximos. Mas tinha João que era muito mais próximo. João era amigo e recostava a cabeça no ombro de Jesus. Vocês já pensaram nisso? João era tão íntimo de Jesus, que quando Pedro queria saber alguma coisa e não tinha coragem, falava assim: João, vê lá com Jesus como é que é. Você quer chegar dele, fala com ele. E João podia ter falado assim: é só você se aproximar, ele é seu amigo também. Mas há amigos mesmo que são profundos. Então, João, dos discípulos de Jesus, é o único que morreu de morte natural, velhinho na ilha de Patmos, pregando o evangelho, convertendo uma ilha inteira de prisioneiros, meus irmãos. Porque não importa onde você está, a sua carteirinha é de cristão. Se você está na prisão como ele estava, eles levaram João para a ilha de Patmos para que o evangelho não fosse propagado, mas lá estavam os piores criminosos que havia na época. E João pregou a palavra. Uma palavra de intimidade, uma palavra de conhecimento, uma palavra com raiz, alicerçada. Cara, eu acho bonito de João, é apaixonante. A intimidade que ele tinha com Jesus, o amor que ele tinha por Jesus, e o cuidado que Jesus tinha com ele. Esse é o mesmo cuidado que ele tem conosco. Esse é um cuidado para nós, filhos de Deus. Versículo 7, outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Versículo 22, o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados olha só, eu queria que vocês prestassem muita atenção. Os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e ficam infrutífera. E quando fala dos cuidados do mundo, é tudo. É a preocupação com o dia de amanhã, mas amanhã eu tenho tanta coisa para fazer. É a busca incessante pela riqueza. Não que isso seja errado, jamais. Jesus quer a prosperidade para todos, mas a prosperidade de você administrar aquilo que Ele te confiou. Então muitas vezes nós temos buscado demais isso sufoca a palavra no nosso coração, isso muda a nossa agenda prioritária é o reino de Deus. Ele fala, olha, eu acho isso aqui muito profundo, e foi semeado entre os espinhos que ouve a palavra, ele ouviu, como nós estamos ouvindo dia após dia, porém os cuidados do mundo, as preocupações, a fascinação sufocam e fica infrutífero. Então a palavra está em você, Jesus está em você, só que está infrutífero, você não está produzindo. E o que ele fala sobre a videira? Acho que João capítulo 15, 16, alguma coisa assim. Quando a gente não produz fruto, ele vem e poda, para que você dê mais fruto quando você produz. Mas quem não produz, ele corta. Então, cuidado com o desequilíbrio na sua vida. Cuidado com com o extremismo, ou você trabalha demais, ou você ora demais, ou você lê demais.
O cristão se diferencia do mundo por ser uma pessoa equilibrada em todas as situações. Matrimonial, no estudo, no namoro, na administração dos bens, no tempo, no trabalho. Não deixe o mundo roubar a alegria do Evangelho no seu coração. Esqueça as preocupações de amanhã. Viva um dia de cada vez. E o Senhor vai fazer com que você frutifique em todo o tempo. Versículo 8. Outra, enfim, caiu em terra boa, ou em boa terra, e deu fruto a 100, a 60 e a 30 por um. E o versículo 23 diz assim: mas o que foi semeado em terra boa, é o que ouve a palavra e a compreende. Mais do que ouvir, você precisa saber o que Jesus está falando com você essa noite. Mais do que ouvir o que eu estou falando, você tem que compreender a profundidade do que eu estou falando, do que a gente vem falando nesses anos. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Isso aqui fala de talentos, tá, gente? Eu acho... Às vezes as pessoas falam: nossa, eu já ganhei 100 pessoas para Jesus, bênção. Eu já ganhei 30 pessoas para Jesus, bênção também. O Senhor nos dá talentos. Não se compare com os outros. Pode ser que você seja apenas um Ananias, que vai ganhar Paulo, e Paulo ganha o mundo todo. Pode ser que você seja como João, pregue para uma ilha de Pátimos, e a ilha inteira se converta, em torno de 6.000. Pode ser que você seja como Pedro, que numa pregação só converteu mais de 3.000 pessoas. Pode ser que a sua palavra salve apenas uma pessoa, mas é esse o seu propósito. Então o Senhor nos fala de talentos também aqui. Não se compare com os outros. Não compare a sua vida com a vida dos outros. Não compare a sua frutificação com a frutificação dos outros. Não compare a grama do vizinho com a sua grama. Cuide da sua. Por mais que a sua seja apenas um canteiro, por mais que a sua seja apenas um vaso, o importante é você fazer o melhor daquilo que o Senhor te confiou. É isso que nós temos procurado fazer ao longo desses 16 anos. É isso que nós temos procurado buscar nesses 16 anos. Ouvir a palavra do Senhor, mas acima de tudo, transmitir aquilo que nós ouvimos do Senhor para vocês, para que a nossa igreja cresça em unidade e profundidade na palavra. E eu tenho certeza de que no que depende de nós, nós temos feito todo o possível. Eu espero que esses 16 anos, para aqueles que estão conosco aqui desde o princípio, para aqueles que têm 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, tenha sido anos tão bons quanto os nossos foram. E que venham mais 20, 30, 50, porque está levantando um monte de pregador e pregadora aqui, vai levantar um monte de ministros de louvor, vai líderes de casais. Eu tenho certeza que essa igreja vai ser como a escola de profetas de Samuel. Esse é o maior desejo do meu coração, que o Evangelho de Deus cresça e que as pessoas sejam edificadas por ele. Se você puder ficar de pé, eu vou orar, depois nós vamos consagrar os elementos da Santa Ceia. Eles vão distribuir, se você puder esperar, nós cearemos juntos. Pai, muito obrigado pela Tua palavra, muito obrigado pelos meus irmãos que aqui estão com esforço, que deixaram os seus afazeres em casa e resolveram no seu coração dedicar um pouco de tempo ao Senhor. Pai, eu quero te pedir que o Senhor renove as nossas forças, que o Senhor abençoe cada irmão e irmã que entrou aqui essa noite, entendendo que nós temos um propósito, Pai, que não adianta fugirmos dele, que não adianta nos escondermos, que a mão do Senhor nos alcançará, Pai. Então que nós descubramos, Pai, quais são os nossos propósitos, que nós descubramos quais são as nossas funções, e acima de tudo, Pai, quando o Senhor nos chamar, que a palavra na nossa boca seja simplesmente: eis-nos aqui, Senhor, envia-nos a nós, em nome de Jesus, amém.